Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Tom, editor do site Verdade Mundial. E o assunto de hoje é algo que aconteceu no planeta Terra dias atrás e que vai mudar ele para sempre. Para você que é novo aqui no canal, aqui embaixo o botãozinho inscreva-se, é de graça. Se você já é inscrito, deixe seu like, curta esse vídeo para levar ele a mais pessoas, que com certeza o assunto de hoje é sensacional, tem que ser levado adiante, pois é algo positivo, diferente do que a gente está acostumado a ler ultimamente nos noticiários da internet. Como eu cheguei no assunto de hoje, eu quero explicar um pouquinho o porquê que eu estou chegando no assunto que eu estou causando tanto mistério. Muitos e-mails chegaram para mim, mensagens no Instagram, mensagens nas redes sociais, Facebook e Twitter, sobre o caso em Nova York, de como e o porquê que está ocorrendo tal movimentação da Cruz Vermelha, tantos navios, né, e o exército dentro da cidade. E então chegaram notícias horríveis envolvendo crianças, envolvendo abuso e tudo mais. E naquele momento eu vi que as pessoas estavam desesperadas, enfim, pedindo por quê, isso é verdade, isso não é verdade. Uma coisa a gente tem que colocar na nossa cabeça, pessoal, que se a gente continuar procurando esse tipo de notícia, que na maioria das vezes, 98% das vezes, é pura groselha, é pura gente tentando levar a gente pro buraco junto. A maioria, a gente que não tem o que fazer, fica criando histórias assustadoras, se aproveitando, sugando um pouco da energia que resta das pessoas. Então não tem por que ficar focando nesse tipo de notícia. Se vocês repararem bem, essas notícias sempre são de sites com zero de aprovação, zero confiança dos leitores, e na maioria das vezes são parte da Deep Web, o conteúdo que não tem fonte, e a gente tenta ao máximo possível trazer todo o conteúdo que a gente coloca aqui no canal de fonte segura e de fontes conhecidas para poder trazer uma informação com conteúdo. Então, a de hoje é para vocês esquecerem todas essas coisas negativas que estão acontecendo no mundo, focar tanto nas pessoas que estão fazendo o melhor de si para poder livrar a nossa situação atual onde nos encontramos, nas pessoas que tiram o seu tempo para poder fazer algo de bom, e principalmente as pessoas que conseguem ver o copo meio cheio, e isso faz parte do material de hoje. Na data de 4 de abril, 4/4, houve uma meditação mundial, houve um modo em que todas as pessoas, indiferente da sua religião, do que acredita, crença, mas que todo mundo se voltou para meditar, para emanar energias positivas, para fazer a sua oração em casa, individualmente, mas em um todo no planeta Terra, o que colocou bilhões de pessoas fazendo a mesma coisa, emanando o mesmo tipo de energia para o planeta Terra. Porém, até aí tudo certo? Pessoas pensando positivamente, emanando isso para o planeta. Agora, o que fica mais interessante é quando a ciência acaba se rendendo à espiritualidade, que foi o que aconteceu no dia 4 de abril de 2020, aonde o pico da ressonância Schumann foi ao máximo, mostrando que aquela coletividade que aconteceu no mundo inteiro, sim, teve um propósito, e esse propósito funcionou. E mostra que, se nós quisermos mudar o negócio e mudar em massa, a gente consegue. E os dados não nos deixam mentir, a estação espacial não nos deixa mentir. Então, eu quero que vocês entendam um pouquinho mais do que aconteceu e o que eu tô falando dessa ressonância Schumann, o que é isso, de onde é que surgiu. Então agora a gente vai conhecer um pouquinho dessa história. O fenômeno das ondas estacionárias terrestres tem seu nome em homenagem ao físico alemão Winfried Otto Schumann, que predisse matematicamente as mesmas em 1952.
Schumann demonstrou que a Terra é cercada por um imenso campo eletromagnético que vai do solo até cerca de 100 km sobre nós. Esse campo pulsa como se fosse o coração do planeta e possui uma frequência de ressonância de 7,8 Hz. Entretanto, 60 anos antes, o físico Nikola Tesla já havia detectado essa ressonância com sucesso enquanto estudava uma gigantesca tempestade de raios e trovões. Aí mais um ponto interessante, Schumann e Tesla acabaram ficando amigos e acabaram ali entrando em um consenso incrível sobre o poder que nós, seres humanos, temos aqui com o poder da nossa mente e do coração emanando positivo ou negativamente algo no planeta inteiro. O campo geomagnético da Terra, que sai de dentro da Terra e circula ela, é também o campo que nos protege daquelas explosões solares que emanam, né, as partículas carregadas de energia do Sol. E caso não tivesse esse campo também, haveria, né, problemas catastróficos aqui para a Terra, que é muito citado em alguns filmes de fim do mundo, caso esse campo se enfraquecesse demais ou deixasse de existir, então qualquer explosão solar poderia queimar a Terra. E dentro da Terra a gente tem uma frequência, que é a frequência base dela, que foi explicada então por Schumann, que seria de 7,83 Hz. Porém, existem mais ressonâncias, não é um número fixo. A Terra possui 8 ressonâncias, sendo a mais baixa 7,83 Hz e as outras frequências são 14, 20, 26, 33, 39 e 45 Hz. Porém, o nosso corpo emana energia, tem um campo, sendo o coração a fonte mais forte do corpo para a atividade eletromagnética. O coração gera maior campo magnético do corpo. O campo elétrico medido por um eletrocardiograma é cerca de 60 vezes maior em amplitude do que as ondas cerebrais registradas em um eletroencefalograma. Então mostra que nós, como seres, temos esse poder assim como a Terra tem. Agora imagina uma pessoa emanando 2, 3, 4, 5 milhões, bilhões de pessoas pensando a mesma coisa e emanando isso na Terra no estado crítico em que se encontramos. Usamos de exemplo o 11 de setembro de 2001, aonde foi medido a mesma coisa lá de cima pelos astronautas, foi feita a medição da ressonância Schumann e houve vários picos, pois as pessoas estavam todas pensando a mesma coisa, as TVs estavam mostrando a mesma coisa, a tragédia, o atentado em 11 de setembro, então todos estavam vibrando da mesma maneira, uma maneira ruim, uma vibração ruim, mas todos estavam vibrando, pois estavam emanando ao mesmo pensamento. Aí o que diferenciava era o tipo de pensamento que cada um podia emanar no momento. E o mais interessante é que o campo geomagnético da Terra, esses hertz que são naturais da Terra, eles também nos afetam, faz com que às vezes o nosso dia seja pesado ou aquele lance que a gente sempre fala, o dia está corrido, a gente não tem mais 24 horas, é porque a Terra ela está também em um ritmo descompassado. E nós estamos sentindo isso, pois não estamos mais pensando de uma forma universal, uma forma global. E isso descompassa tudo, descompassa o motor literalmente para melhor da compreensão. Foi postulado que o campo geomagnético da Terra afeta nosso sistema nervoso, como foi compartilhado em um estudo de 2017 pela HeartMath Institute. Todos os sistemas biológicos da Terra estão expostos a um ambiente externo e interno de campos magnéticos invisíveis flutuantes de uma ampla gama de frequências. Esses campos podem afetar praticamente todas as células e circuitos em maior e menor grau. O que nos leva a pensar o porquê de tantos eletrônicos ao nosso redor, tantas frequências, tantas ondas, quando falamos dos telefones, que agora não podemos falar muito aqui no YouTube, senão dá problema. Então, não vamos falar sobre a nova evolução das frequências
nos nossos smartphones. Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Mas enfim, esse tipo de coisa que está fritando as pessoas por aí, está abaixando a nossa imunidade, pois trabalham as nossas células. A gente está praticamente em um micro-ondas gigante, tá? Vocês entendem como funciona o micro-ondas. Alguém de vocês aí deve ter em casa e sabe, se colocar alguma coisinha lá dentro, ele frita de dentro para fora. Queima, esquenta de dentro para fora e enfim, o processo todo. Com nós é a mesma coisa. A gente está rodeado de antenas, internet, Wi-Fi, a gente está o tempo inteiro com celulares, com tablets, com TVs que não tem mais cabo, é tudo Wi-Fi. Tanto que o primeiro-ministro indiano, no dia 4 de abril, pediu para todos desligarem todos os eletrônicos de suas casas, desplugarem do mundo para a meditação que iria ocorrer nesse dia, aonde 1,3 bilhões de indianos fizeram a meditação. Desligaram totalmente os eletrônicos e se concentraram na meditação. E o sistema de observação espacial russo mediu a ressonância Schumann e mostra aí nesse gráfico onde os campos magnéticos da Terra aparecem de uma frequência ressonante de 1 a 40 Hz. O gráfico mostra um nível de intensidade de cada frequência exibida com uma cor, sendo o branco mais intenso, e esse gráfico mostra picos de 65 e 76 de potência da ressonância Schumann, após uma média mensal de um pouco mais de 30. Porém, no dia 4 passaram até 76. A conclusão que temos é que, sim, nós como seres conseguimos emanar uma frequência boa e positiva e se bilhões fizerem isso, o nosso planeta vai conseguir se restabelecer naquilo, no seu próprio eixo, no seu próprio campo eletromagnético. E isso, claro, vai afetar todas as pessoas de modo positivo e não negativo, como os noticiários estão fazendo, como as mídias estão fazendo, os governos estão fazendo. São poucos os que promovem a positividade, né? Assim como países como o Canadá, entre outros, que filtram muito das notícias ruins e exploram muito as notícias boas. Então, espero que você tenha gostado dessa informação de que sim, é possível fazer a diferença e que sim, fizeram a diferença no planeta Terra no último dia 4 de abril e que isso se repita muitas e muitas vezes. Meu muito obrigado, até o próximo vídeo, valeu!